Olá! Hoje eu vou falar sobre posições relativas entre retas e planos. Não percam! Para começar, vamos então imaginar que esta agenda aqui vai ser o nosso plano e que estes dois lápis representam duas retas. E, obviamente, que os lápis têm um início e um fim, mas as retas prolongam-se para sempre, ou seja, não têm início nem têm fim. Mas vamos imaginar como se estes lápis fossem duas retas, como se eles prolongassem-se para sempre. E então, para começar, vamos começar pelas posições relativas entre duas retas. E para começar, então, temos as retas não complanares, que são, por exemplo, imaginem que temos aqui o plano e temos esta reta aqui no plano e esta aqui. Ou seja, as retas não complanares são retas que não dá para contê-las as duas inteiras no mesmo plano. São retas que não estão contidas no mesmo plano, como por exemplo estas aqui. E depois temos as retas complanares, que são duas retas, pode ser por exemplo, se estiverem assim, que estão contidas no mesmo plano. Então, dentro das não complanares, a única coisa que precisamos saber é que elas não estão contidas no mesmo plano. Nas complanares, vamos agora dividir em mais três tipos. O primeiro é as retas coincidentes, que é, por exemplo, se tiver aqui uma reta e a outra aqui. Ou seja, elas coincidem, todos os seus pontos coincidem. Basicamente estão uma em cima da outra, e elas prolongam-se para sempre e vão continuar sempre uma em cima da outra. Depois temos as retas paralelas, que é, por exemplo, se tiver uma aqui e outra aqui, e as retas paralelas elas prolongam-se para sempre e elas nunca se tocam. E então é como se tivéssemos, estas duas aqui, por exemplo, são paralelas. E depois temos ainda as retas concorrentes, que é, por exemplo, esta aqui e se eu tiver esta assim. Ou seja, elas tocam-se, mas em apenas um único ponto. Dentro das concorrentes vão agora dividir-se ainda em outros dois tipos. Temos as perpendiculares, que são, por exemplo, se estiver assim, obviamente que isto prolonga-se para sempre, então é como se estivesse assim, e que aqui tem que formar um ângulo reto. Depois tenho, por exemplo, tenho as oblíquas, que é se estiver assim, em que aqui não forma um ângulo reto, mas não deixam de ser concorrentes, porque elas tocam-se à mesma apenas num ponto. Vou agora falar da posição relativa de um plano com uma reta. Agora vou então só ter uma reta e tenho aqui novamente o plano. E vamos agora ver então a posição relativa entre uma reta e um plano. Para começar, a reta pode estar contida no plano. Isto é, se estiver, por exemplo, assim, ou também pode estar assim, ou assim, ou assim, desde que esteja contida no plano, ou seja, desde que todos os pontos da reta coincidam com o plano. Ou seja, pode ser qualquer uma que esteja assim. Depois, eles podem também ser paralelos, por exemplo, se tiver o plano aqui e aqui a reta, eles são paralelos, ou seja, nunca se vão tocar, não se encontram em nenhum ponto. E depois, podem também ser secantes, ou seja, se a reta for secante ao plano, significa que vai tocá-lo em apenas um ponto. É como se estivesse assim, e obviamente que isto atravessa para este lado porque a reta vai se prolongar sempre. Dentro das retas secantes, ela tanto pode ser perpendicular, se estiver assim e fizer então aqui um ângulo reto com o plano, ou pode ser oblíqua, se estiver, por exemplo, assim, e então não forma nenhum ângulo reto, mas continua a ser secante porque apenas está a tocar no plano em um ponto. Por fim, vamos agora falar da posição relativa de um plano com outro plano. Vamos então agora ver a posição relativa entre um plano e o outro. Tenho agora então duas agendas que representam dois planos. Para começar, um plano pode estar contido no outro, ou seja, eles podem ser coincidentes, que é a mesma coisa que aconteceu com as retas no início, que é todos os pontos deste plano coincidem com os pontos deste plano, ou seja, um plano está contido no outro. E atenção que aqui os planos é a mesma coisa do que as retas. As retas prolongam sempre e os planos é a mesma coisa. Obviamente que isto aqui tem o fim, o princípio, tem as bordas, mas isto é como se prolongasse para aqui e para aqui e para aqui infinitamente. Então os planos podem ser então coincidentes, quando um está contido no outro.
podem ser paralelos, que é quando nenhum dos pontos do plano toca-se em nenhum dos lugares, em nenhum ponto, por mais que eles se prolonguem, nunca se vão tocar. E depois podem ainda ser concorrentes, que é o mesmo que aconteceu com as retas, que aqui vão se dividir em outras duas categorias. Podem ser perpendiculares, que é se formarem um ângulo reto, e obviamente que aqui, isto aqui também é como se atravessasse para aqui, porque isto prolonga-se. Então, se for formar um ângulo reto, é perpendicular, se não formar um ângulo reto, então é oblíqua. Só mais uma coisa que é importante saber é que no caso dos planos, não é só um ponto, no caso dos planos concorrentes, não é só um ponto em que eles tocam. O local onde eles tocam é sempre uma linha reta, porque isto aqui prolonga-se sempre. E pronto, por hoje é isto. Obrigada por terem assistido. Se tiver alguma dúvida, deixem nos comentários e até à próxima.